Buongiorno, bom dia para todos, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Vamos aí de cafezinho da manhã, né? Com uma palavra, porque nós falamos que a palavra aqui da aliança da graça, aliança estabelecida na cruz, né? O véu foi rasgado. Paulo, ele foi instruído pelo já ungido, né? Cristo Jesus, e trouxe a palavra, mas muitos, como até hoje, naquela época e até hoje, muitos não entenderam e tiveram aquelas palavras nos ouvidos como se fosse um outro evangelho. Mas não era outro evangelho, era o evangelho, né? Que Cristo nos deu, nos deixou através de Paulo, né, que levou ele lá, né, no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas levou ele até a outra dimensão, a uma dimensão mais além da nossa mente, e nos trouxe o Evangelho. Então vamos ler algumas palavras hoje como o cafezinho da manhã. A situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho, porque temos que avançar, não é? Porque alguns naquela época e até nos dias de hoje não avançam, pelo contrário, ficam o quê? Voltando, né? Voltando e voltando e voltando, e nunca avançam e não deixam outros avançarem. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho, né? Essa boa notícia que muitos ficam falando, né? É boa notícia, mas não dão a boa notícia, né? Ficam segurando esta boa notícia, né? Tem que primeiro subir no monte, tem que primeiro fazer campanha, primeiro tem que fazer isso, primeiro tem que fazer aquilo, para poder lhes dar a boa notícia. Mas Cristo, né, mandou dar a boa notícia, de maneira que as minhas cadeias, né, ele está preso em Cristo, ele não está preso em Jesus de Nazaré, Melquisedeque, Abraão, né, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, né, por a dele, não era por a de ninguém, por a dele estava preso em Cristo Jesus. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, né? Porque muitos hoje em dia falam que está na graça, falam que é a palavra da graça, mas de maneira nenhuma é a palavra da graça. Fala da palavra da graça, mas a doutrina é lei, né? Não é a palavra da graça. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, né? E porfia, falam por cima, estão em cima do muro. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Nós que estamos aliançados, né, na aliança da graça, a aliança que foi consumada na cruz, né, que Jesus ainda não vai fazer, ele não vai voltar de novo para morrer na cruz. Ele já consumou, né? Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Nós temos que defender a aliança da graça. Esse é o nosso evangelho. A unidade cristã na luta, né? Filipenses 1 nós estamos lendo. A religiosidade não tem unidade, né? Tem divisão. É a minha aqui, é a minha que faz, é a minha que é. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. O evangelho é unidade, é a mesma visão. O evangelho de Cristo, não é de Melquisedeque, não é de Abraão, não é de Davi, né? Não é de Golias, né? Melquisedeque era tipo de Cristo, mas nós já temos o Cristo. Para que, ou indo ouvir-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando, né? Alma e mente, lutando juntos pela fé,
evangélica, e que em nada estáis o que intimidados pelos adversários. Não se intimide. Temos que pregar o evangelho que é da graça, o evangelho de Cristo, né? 1 Coríntios 3:11, né? Não podemos lançar outro fundamento. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vós foi concedida a graça de padecer por Cristo. É por Abraão, por Noé, por Cristo, Davi. E não somente de crer nele. Não é apenas crer. Eu creio, mas não pratica. Não adianta. Então tem que ser na fé e na prática. Nós cremos em Cristo Jesus ressurreto. Então temos que, na prática, passar esta novidade de vida. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Exortação ao amor fraternal e à humildade, né? A humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, olha, exortação em quê? Em Cristo. Exortação quer dizer animação. Exortação em Cristo, estão te animando, né? Com a palavra de Cristo, alguma consolação, estão te consolando, né? Estão te animando, estão te consolando, né? De amor, alguma comunhão, né? Tá em comum união do Espírito. Se há entranhados afeto, né? Se tem afeto de verdade e misericórdia, você está vendo no seu meio aí misericórdia, compaixão de verdade? Completai a minha alegria de modo que penses que é a mesma coisa. Temos que estar pensando a mesma coisa, né? Tenhas o mesmo que amor, sejais unidos de mente, né? Tendo o mesmo sentimento, nada faças por partidarismo, né? Não, eu tô assim porque eu não, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Não temos que ter partidarismo no evangelho, né? Podemos sim ter partidarismo no mundo, né? Nas coisas do mundo, na obra do mundo, mas nas coisas que se diz do evangelho de Cristo, não tem. Não faças, né, por partidarismo. Tem que ser o quê? Unânimes, a mesma visão, mesmo amor, mesma unidade, né? Não é gostar de fulano e desprezar ciclano, não é excluir fulano e dizer isso, aquilo, outro. Entendeu? Nada faças por partidarismo ou vangloria, né? Nós não somos absolutamente nenhum degrau a mais ou a menos que ninguém, mas por humildade, considerando cada um os outros superior, né? Os outros superior, nós a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, não faça nada por partidarismo, nem considere-se melhor que fulano, que melhor que ciclano. Não, sempre o outro é melhor. Nós apenas seguimos o que é a palavra da graça, a palavra do evangelho, né? Não para contendas, não para bate-boca, né? Nós apenas falamos do evangelho da graça. Irmãos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, né, há de completá-la, né, até o dia de Cristo, que não está falando o dia de Jesus vai voltar, até completá-la até o dia de Cristo, que aqui era Paulo que falava, ainda não tinha chegado os anos 70 depois de Jesus. Palavra da graça. Vamos ler em Gálatas 1, né? Que o próprio Paulo fala que ele não aprendeu
com homens, né? Nós não aprendemos com homens. Nós aprendemos com a palavra, né? Tem pessoas que falam, eu aprendi com fulano, com ciclano. Não, nós não aprendemos com ninguém. É o Espírito Santo que nos revela. Às vezes nós nos reunimos para o quê? Entendermos juntos a palavra, né? Porque é pelo ouvir, né? Então um ouve e o outro fala. Então nós aprendemos. Porque Paulo, ele não aprendeu com homem algum. Ele não aprendeu com os apóstolos. Ele não aprendeu com Gamaliel, né? Que era o bambambam. Ele não, ele aprendeu com o Espírito Santo. Ele foi levado à terceira dimensão, né? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, como ele diz, né? Nós falaremos disso em outra ocasião. Mas ele foi levado, claro, em espírito à terceira dimensão, ou seja, a quinta ou a sétima, não sabemos naquela época, né? Qual era a dimensão que estava a palavra que Cristo levou ele até esta dimensão, a terceiro céu, né, que como diz, se é a terceira dimensão ou não. Mas levou ele lá para instruir. Ele foi instruído por Cristo e trouxe-nos as epístolas para nós, porque é isso que nos interessa hoje, depois da cruz. Né? O evangelho é novidade de vida, né? Novidade, é boa notícia. Então é a palavra o que diz depois da cruz, é o que nos interessa. Não é verdade? Então, não interessa palavras que era sombra, que era tipo de Cristo, ou que era costume, ou que era tradição, rituais. Não precisamos mais nada disso. Nós precisamos de andar pela fé, né? E na prática da palavra do evangelho da cruz, do evangelho da graça. Amém? Gálatas 1. Irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia, ou sonho dos homens, né? Minha mensagem não vem de pessoa alguma, e sim eu a recebi do próprio Jesus Cristo. Ele não recebeu de Melquisedeque, nem de Abraão, de Sansão, Davi, Golias. Ele recebeu o quê? De Jesus Cristo, já do ungido, não de Jesus de Nazaré, que me instruiu sobre o que dizer. Vocês sabem como eu era o quê? Quando seguia o quê? A religião judaica. E até hoje, né? Até hoje muitos preferem estar voltando a velhos rudimentos do que pregar a justiça de Deus, que é a graça da cruz. Tito 3. O nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras, a novidade de vida, né? E ajudar o quê? Os outros. Temos que ajudar os outros. Nós falamos não é porque queremos ser melhor ou mais sabidinhas, né? Mas nós temos que aprender para ajudar os outros que ainda não alcançaram esta mente, né? Em caso de necessidade. Claro que não é para os que sabem, que vivem na fé e na prática da graça de Deus, mas para o que ainda não alcançou. Para que assim as suas vidas sejam frutíferas, né? Para que assim nós venhamos para frente, ter bons frutos. Os frutos estão em Gálatas 5:22, né? A gente tem o quê? A verdadeira conversão, a mudança de vida, ter o verdadeiro amor, caridade, domínio próprio. Esse que é o verdadeiro o quê? Caminho da conversão, né? Ser o quê? Ser vidas, as nossas vidas sejam o quê? Frutíferas. Porque muitos não querem andar nesta aliança da graça, pregar, viver na prática a graça, porque na graça não há monte, campanhas, não há o que? Hierarquia. Há um só povo, né? Falar aqui o que? O nosso povo. Há um só povo para um só Deus. Há um só povo para um só Deus. Então, por isso, muitos têm o que? Essa resistência da palavra da cruz.